Eu estou falando para vocês sobre a diabetes tipo 2, como fator inflamatório, destrutivo de longo prazo. Seja bem-vindo, nós estamos na Academia da Vida nós estamos falando sobre o processo inflamatório. Meu objetivo é que vocês aprendam realmente medicina para que vocês não sejam manipulados literalmente por uma mídia canalha que aí está. Então o meu objetivo é que você torne-se dono da sua saúde. Para isso você precisa de conhecimento, não adianta, não tem outra saída. E eu venho aqui, eu vou trazer mastigadinho para vocês. Estávamos falando sobre como você consegue reverter o avançar desse diabetes como um dos fatores mais agressivos, mais destrutivos, mais que implanta um processo inflamatório no corpo, gerando a longo prazo as doenças degenerativas todas associadas a isso. A glicação, gente, dessas proteínas induzida por um açúcar alto de forma prolongada, ela faz, inclusive, lesão da parede dos vasos sanguíneos, seja vasos de grande calibre, sejam os microvasos, chegam até os capilarezinhos. E aí você vai tendo destruição dessa circulação sanguínea. Quando você tem essa destruição dessa circulação sanguínea, gente, uma série de coisas acontece. Não chega nutriente, não chega oxigênio, você pode ter, por exemplo, uma necrose. Por isso você vê lá o teu tio que teve que amputar o dedo do pé. Tá? É claro que se ele fuma, isso piora muito mais. Mas se a alimentação é ruim, se ele tem essa produção de radicais livres, também participa desse processo, mas ele teve que amputar o pé. A microvasculatura dele ferrou. Mas entenda, aquilo não está acontecendo no dedão do pé dele. Se isso aconteceu no dedão do pé, é isso que eu tento colocar na cabeça dos pacientes com diabetes tipo 2. Isso está acontecendo nos olhos, no cérebro, nos rins, no fígado, no coração, em todo o corpo deste indivíduo. Consequentemente, por isso que quando o paciente de diabetes tipo 2 começa a ter sintomas, ele começa a pagar o preço, é uma avalanche. É infelizmente uma avalanche. Se deu sintoma, necrosou um dedo do pé, pode se preparar que esse rim vai dançar. Ou vai perder uma vista, ou vai ter um infarto, ou vai ter um derrame. Se não se tratar, isso vai acontecer. É claro que se você começar a cuidar, a gente consegue dar uma segurada, mas entender que essa destruição ela é sistêmica, ela é no corpo todo, não é no dedo do pé que isso aconteceu. Está acontecendo no rim, está acontecendo no coração, está acontecendo no cérebro. E aí precisa ser tratado, uma atenção completa. Eu trouxe para vocês aqui 3 pilares para a gente... Nem falei de medicação ali, eu estou trazendo para você 3 pilares de modificação de estilo de vida. Tá? A primeira coisa, já disse, se for um paciente bem sarcopênico, ou seja, pouquíssima massa muscular, paciente que já está insulinopênico, quer dizer, uma insulina quase zerada, tendo que usar insulina, esse paciente vai precisar de uma nutricionista. Mas se nós estamos numa fase anterior, onde ele tem uma resistência insulínica, ele é obeso, está gordinho, aquela barriguinha, e acha o máximo ter aquela barriguinha, simplesmente esse cara tem condição de agir. E temos 3 grandes pilares aqui. O primeiro grande pilar é a retirada do açúcar na alimentação. Eu expliquei isso na outra aula, não deixe de assistir. Eu falei para vocês sobre a questão do ganho de massa muscular. Ah, mas eu faço caminhadinha. Adianta a caminhadinha? Não adianta. Eu preciso ganhar massa muscular. Músculo representa mais receptor para a insulina, ou seja, a insulina vai funcionar melhor. Gente, eu sempre falo, exercício físico não é opcional, exercício físico é remédio. Vocês não têm noção da quantidade de substâncias que vocês liberam após uma sessão de exercício físico com peso, com resistido, né? Que a gente chama. E o terceiro, então tem que acontecer, e é diário. E ali, assista a aula passada, eu cito alguns. Nós faremos um módulo só sobre exercício físico, com dica de suplementação, de você aumentar a eficácia. Nós vamos dar um monte de aula sobre isso, tá? Mas quero que vocês entendam isso. Tem que começar, não é amanhã, gente. Ah, não, olha, eu começo mês que semana que vem. É hoje, agora. Aliás, daqui a pouco eu vou terminar esse vídeo, eu vou fazer a minha sessão de exercícios. Aliás, qual que eu faço? Calistenia, tá? Mas tem algumas outras muito interessantes. Não perca a aula passada, assista a aula passada. Na aula passada eu falei para vocês sobre a retirada dos carboidratos, diminuição dos carboidratos complexos. Eu diria uma quase suspensão desses carboidratos complexos. Tá? Então você tem ali aquele paciente que come glúten até entupir. Eu vou tentar resumir para vocês, sugiro que leiam Barriga de Trigo. Esse livro é muito interessante e mostra que, na verdade, quando você pega as primeiras linhagens de trigo que acompanharam a humanidade durante muito tempo,
Nós temos, por exemplo, a primeira, né, o trigo einkorn, ele era um pouquinho, e as plantações eram baixinhas, elas eram baixinhas, os pés de trigo eram bem baixinhos. E o que acontece? Com o advento da fertilização do solo, elas começaram a crescer. E o que acontecia é que com o crescimento, a espiga ficava muito pesada e quebrava. Então eles começaram, vários desses grupos, eu não posso dizer o nome aqui, porque tomou um processo nas costas, mas leiam o livro que vocês vão ver lá os nomezinhos citados, tá? Vocês vão ver que vários desses grandes conglomerados alimentares começaram a fazer cruzamento do trigo com gramíneas, gerando então umas hastes muito mais grossas. Hoje em dia você vê uma plantação de trigo, ela é haste grossa, com espigas altas, são pés muito altos, completamente diferente daquele trigo einkorn. O fato melhorou a produtividade, por outro lado, aquilo não é mais trigo. Aquilo não é trigo. O que acontece é que se você tem hoje uma proteína com mais de 140 mil Daltons. E entenda, eles estão fazendo mutações e mutações. Isso continua sendo aprimorado, porque quanto mais mutações estão acontecendo, o trigo está ficando mais fácil de ser manipulado. Então você vai fazer um donut com um trigo einkorn, você não consegue fazer aquela farinha fininha, suave, que você acha gostosa, palatável, que todo mundo consome. Por isso é que a indústria continua refinando cada vez mais o processo e fazendo mutações nesse trigo. O resultado é que nós conseguimos absorver proteínas com até cerca de 120 a 130 mil Daltons. As proteínas de hoje do trigo são acima de 140 mil Daltons. Você não consegue. O fato é que então você consegue no máximo quebrar em pedaços. E esses pedaços, eu vou dar uma aula para vocês só sobre isso lá na frente. O fato é que esses pedaços eles geram uma série de problemas. Existe toda a parede do nosso intestino, as células ficam fechadinhas e filtrando o que deve entrar ou não entrar, elas ficam presas umas às outras por uma coisinha chamada tie junctions, ou junção T. E alguns peptídeos derivados dessa proteína do trigo de hoje, o glúten, que não são digeridos, alguns desses peptídeos rompem a tie junction, abrindo esse intestino, a parede do intestino, facilitando a entrada de um monte de substâncias tóxicas, pedaços de vírus, pedaços de fungo, pedaços de bactéria, pedaços de trigo, metais pesados, um monte de coisa. Aquilo deixa de ser filtrado e a porcaria passa a entrar e cair na tua corrente sanguínea. E se cai na tua corrente sanguínea, esse negócio sobreativa o teu sistema imunológico todo, lutando. Tem pedaços de bactérias, de vírus, de fungos que são parecidos com células tuas. Se você pega, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Procure a comunidade Amish, os Amish nos Estados Unidos. Os Amish, eles vivem como se estivessem no século XVIII. O trigo deles, a einkorn, você tem alguns núcleos de produção de einkorn no Canadá e nos Estados Unidos. Os Amish, eles produzem seu próprio trigo, eles não têm contato com civilização, eles não fazem o uso de um monte de imunizantes. O fato é que, se você pega a incidência de doenças como o autismo, é zero. Se você pega a incidência de doenças como doenças autoimunes, é zero. Eu falo para você que o glúten está associado a um aumento disso, de quadro autismo. Tem pacientes, relatos anedóticos de você chegar, tirar o glúten e a criança voltar ao contato com a vida. Voltar ao contato com a vida. Ela sai da sua concha autística após suspender o glúten. Volta a comer, volta a afundar. Doenças autoimunes diversas associadas a isso. Esse processo inflamatório que sobreativa o fígado, que faz deposição, que aumenta a resistência insulínica e o processo aumenta. Então, sempre falar assim, todos esses carboidratos em grande quantidade vão trazer problema, tá? Eu quero aqui que você diminua carboidratos complexos, mas em especial o glúten. Ele é extremamente inflamatório. Gente, quer ver uma coisa? A coisa parece ser pensada de propósito, né? Um desses peptídeos do glúten que cai na corrente sanguínea, ele se junta a determinados receptores de opioide no cérebro, dando uma sensação de prazer. Você já viu quando você passa em frente a uma padaria, sente cheirinho de pão, você fica doido? Doido? Por que você não fica zureta assim, tem que entrar quando você sente o cheiro de alguma outra coisa não industrializada? Porque, na verdade, o trigo, ele ativa
receptor opioide, é vício. Você nunca parou para pensar por que as pessoas são viciadas em cerveja? Se o negócio fosse o álcool, por que elas não tomam, então, uma dose de uísque, que teria uma quantidade de álcool muito maior? O fato é que ela não toma porque não é o álcool que está causando aquilo. Veja, o álcool vicia, não é isso que eu estou dizendo, tá? O álcool vicia, sim, mas não é isso. A quantidade de álcool da cerveja é pequena. E o que acontece é que esse indivíduo está ingerindo trigo. Você já viu alguém fazer um churrasco e tomar vinho? Se fosse o álcool, ele tomaria vinho, é só substituir. Ou ele tomaria, sei lá, quando muito ele toma uma caipirinha, 2. Mas não é isso. A cerveja ele toma um monte. É o trigo. É o trigo. Eu já vi vários pacientes que eu propus a substituição, então, para uma cerveja sem trigo. Por exemplo, aquelas ultra. E o que a gente vê é que esse paciente deixa de beber. Ele perde o gosto pela cerveja. Porque ele toma 2 gostosas, tá? Falo isso para você porque eu era um apreciador de cerveja. Até eu descobri o que era o trigo. E eu larguei esta porcaria. O fato é que, excepcionalmente, hoje eu tomo alguma ultra, pequenininha, 1, 2 long neck. O fato é que eu não consigo mais do que uma. Tomar uma. Quando eu chego na segunda, se descer até o final, desceu empurrada. Porque não tem trigo. A cerveja vicia por esse trigo. É o glúten. São esses peptídeos que agem em receptores opioides, que viciam esse processo. Então, gente, tira esta porcaria. Tome cuidado, eu vou abordar isso na próxima aula. Tome cuidado só para você não substituir demais por outras coisas com muita caloria e você acabar por exagerar. Então, por exemplo, muitos pacientes meus acabam parando de comer ali o seu pãozinho de manhã. É para parar? Sim. Ele para de comer o seu pãozinho de manhã, eu permito que ele faça, por exemplo, uma pequena panqueca com tapioca, mas tapioca tem caloria demais. E aí ele passa a fazer 2, 3 tapioca, uma tapioca muito grande, ele ganha peso. Ele volta ganhando peso. Aí, muita calma nessa hora. Tem que tomar cuidado, porque são outros carboidratos que são colocados no lugar. Você pode fazer, por exemplo, um bolinho com aveia. Eu vou, inclusive, ensinar receitas para vocês no decorrer desse curso. Mas você fazer o uso de tapioca ou aveia, a colocação de chia, a colocação de linhaça, são coisas fantásticas. Mas em quantidade que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tem caloria. Tem caloria. Então não é, vou colocar tapioca. Não, eu vou colocar tapioca, alguma coisa nesse sentido no lugar, tá? Para que não ganhe peso. Se você não assistiu até agora, assista às aulas anteriores, curta, compartilha, comente, faça perguntas aqui embaixo. Me ajude a levar isso para as outras pessoas. As pessoas precisam ser donas de sua própria vida. Sou o Dr. André Marroy, não perca a próxima aula.